Vos saúdo, amados, com a paz do Senhor Jesus. Pastor Stanek, pregador do Mar, tem mais uma exposição bíblica. Dessa vez, profeta Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 13. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, é o texto básico da nossa lição. No próximo domingo, estaremos fazendo a exposição de todo o texto. Amados, terminamos o capítulo 12. Mas antes de dar início, se inscreva no nosso canal, dá o seu joinha, compartilhe, nos ajude a glorificar o nome do Senhor, nosso Deus, enriquecer conhecimento, nosso conhecimento para a glória de Deus. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está em toda a Bíblia. Então terminamos o capítulo 12, uma transição de governo, como eu disse na exposição passada, do governo teocrático para um governo monocrático, onde o poder se concentra todo em um único homem. Um governo monocrático que seria a transição de Deus para Saul. Eles pediram um rei, toma um rei. Então, o governo teocrático, Deus governava. E Samuel expôs para eles os feitos do governo teocrático, a liderança e a forma de governo, os livramentos, as quedas por desobediência, que é um governo justo. Mesmo assim, eles quiseram um reino, um governo monocrático. Então nós terminamos assim, o capítulo 12, uma transição de governo. Agora Saul está no trono. Saul é o rei de todo Israel. E Saul sendo o rei de todo Israel, nós temos que conhecer, obviamente, a família de Saul. Então vamos conhecer a família de Saul no capítulo 14, versículo 49. Saul teve 3 filhos, homens: Jonatas, Isvi, que é o Esbozete, e Malquissua. A filha mais velha se chamava Merabe, e a mais nova, Mical. Então Saul, ele tem 3 filhos e 2 filhas. E é agora o rei de Israel. Vai começar a governar, a tomar decisões. Saul começa a reinar, a governar Israel com 30 anos, reina por 42, morre aos 72 anos. Um panorama aí da vida de Saul, porque nós agora temos ele no trono de Israel. Versículo 1 e 2, Saul já começa. A idade de Saul está no versículo 1. E no versículo 2, Saul já começa escolhendo para si os homens, os seus oficiais, os seus generais, os seus conselheiros. Ele separa 3.000 homens. É claro que cada um com as suas atribuições. Não seria 3.000 homens aleatoriamente. Não. 3.000 homens, cada um com suas atribuições, estudados, capacitados, enfim. Ele vai fazer essa escolha para as guerras que estão às portas. Nós vamos ver isso aqui mais para frente. No versículo 3, parece-me que esse versículo aqui, ele fica isolado. Ele fica isolado e ele vai se concretizar no capítulo 14, nós vamos ver, no meu entendimento, a Bíblia não está dizendo isso, mas no meu entendimento nós vamos ver esse versículo aqui detalhadamente no capítulo 14. Jonatas, que é o filho de Saul, atacou os destacamentos dos filisteus em Gibeá. E os filisteus foram informados disso. Então Saul mandou tocar a trombeta por todo o país, que os hebreus fiquem sabendo disso. Outra tradução. Jonatas matou o comandante filisteus em Geba, que é Gibeá. E os filisteus ficaram sabendo disso. Aí Saul mandou mensageiros para tocarem corneta por todo o país, chamando os hebreus para a guerra. Isso aqui é uma outra tradução bíblica do mesmo versículo 3. Então Jonatas atacou um destacamento. Um destacamento seria uma guarnição, soldados destacados. Lembra? Lá na frente, o profeta Elias, vai dizer: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, consuma a ti e os teus 50. E fogo desce do céu, consome aqueles homens e também o seu capitão. Então uma guarnição, um destacamento tinha um capitão e poderia chegar a 300 homens. Então aqui nós temos Jonatas atacou um destacamento. Em outro texto, em outra tradução fala, o comandante dos filisteus. Vamos contextualizar a situação de Israel. A situação que Israel está vivendo. Vamos deixar esse ataque de lado e vamos ver a situação de Israel para uma guerra. Vamos ver qual era a situação de Israel
naqueles dias. Vamos contextualizar com o capítulo 14, obviamente. Capítulo 14, versículo 48. Só para contextualizar, para você ver comigo a situação de Israel na época. Lutou corajosamente e derrotou os amalequitas, libertando Israel das mãos daqueles que os saqueavam. Então, Israel está sendo saqueada pelos amonitas, edomitas. Vários povos saqueavam Israel. E quem eram esses povos? Muitos deles, aqueles que eles deixaram de matar, de destruir, como Deus havia ordenado e disse. Eles vão servir a vocês de laço. Então Israel está aqui nesse contexto, sendo saqueado pelos inimigos. E vamos contextualizar aqui outro texto. Vamos contextualizar o versículo 22, só para você ver comigo a situação de Israel naquela época. Por isso, no dia da batalha, nenhum dos soldados de Saul e Jonatas tinha espada ou lança nas suas mãos, exceto o próprio Saul e seu filho Jonatas. No dia da guerra, eu estou contextualizando porque no dia da guerra, que foi vai ser lá no capítulo 14, só Saul e seu filho tinham espadas, mas nenhum dos soldados. Então eu estou mostrando para você a situação de Israel nesse texto do capítulo 13. A situação está difícil. Ninguém tem espada. Então a guerra seria feita com ferramentas, enxada, foice, flechas, facão. Nem facão, porque eles não podiam mexer. Estava sob o domínio dos filisteus material para fazer o aço. Estava sob o domínio dos filisteus. Os israelitas não tinham acesso para mexer com isso. Para molar as ferramentas, vamos ver lá na frente, eles pagavam um preço alto para molar enxada, foice. Os filisteus não davam a eles chance. Eles não tinham como fabricar armas. É como hoje. O Brasil não tem material para fabricar bomba atômica. Vários países não têm acesso ao material. Não podem. Os outros países estão de olho. Não podem fabricar bomba atômica. Uma arma de guerra que outros países poderosos têm as suas centenas. Então é mais ou menos isso aí. Os israelitas não podem fabricar armas de guerra, espadas. Enfim, eles estão nessa situação. Por isso eu estou contextualizando. Então, isso aí a gente vai ver lá na frente no versículo 22. Talvez isso justifique nós termos um destacamento ou uma guarnição dos filisteus no território de Israel. Nós temos lá um destacamento de soldados no território de Israel, em Gibeá. Talvez essa com certeza, a Israel está de cabeça baixa, não tem aquela capacidade, aquele poderio, e eles estão de cabeça baixa diante dos seus inimigos, dos filisteus. Vamos falar um pouquinho sobre Gibeá, é onde está esse destacamento filisteus, lá no versículo 3. Estão lá em Gibeá e eles vão ser atacados por Jonatas. Vamos ver onde que é Gibeá, que lugar é esse. Então Gibeá foi onde teve uma guerra civil, pertencia à tribo de Benjamim, Gibeá dos Benjamitas. Vamos ver essa expressão na Bíblia. E vamos ver que é um lugar fortificado, alto, montanha, íngreme, difícil acesso. E a tribo de Benjamim, numa guerra civil, nós vamos ver isso aqui no capítulo 20. Todo o capítulo 20, nós vamos ver essa história. Em uma guerra civil, a tribo de Benjamim vão matar de Israel 22 mil. Na primeira batalha, na segunda batalha, 18 mil. Eles ficavam quase invencíveis naquele lugar. Eles vão dar uma baixa medonha em Israel, a partir daquele lugar, daquela torre de vigília, daquela fortaleza. Eles vão dar uma baixa em Israel. Quase impossível, como uma torre de vigília, uma fortaleza, onde é impossível o inimigo chegar. Como temos aí a história de uma fortaleza tão fortificada que o inimigo não conseguia chegar. Aí o que eles fizeram? Contrataram um engenheiro, e o engenheiro disse, arrumem 40 porcos. E enfiaram os porcos por debaixo da fortaleza, porque ninguém iria atacar um apacentador de porcos. Eles conseguiram entrar e enfiar esses porcos por baixo da fortaleza e colocar fogo nos porcos.
Então a gordura do porco, ela dá um grau de aquecimento terrível, e a partir desse calor, a fortaleza veio abaixo. Temos também na história do Alexandre o Grande, um príncipe que ficava num lugar, numa torre bem alta, nas cavernas, entre as pedras, e Alexandre o Grande ficou frustrado porque ele não conseguia chegar a esse príncipe. Então ele bolou um plano por detrás dessa fortaleza. Ele enviou 100 homens, mais ou menos, homens com habilidade de escalar montanhas. E esses homens apareceram por cima da onde o príncipe ficava. E foi combinado de, quando eles chegassem lá, darem um sinal. Então, quando esses homens deram um sinal para o Alexandre, aí é tocado a trombeta, e quando o príncipe com seus homens sai, eles veem aqueles homens por cima gritando, e eles se rendem. E o que eles falaram foi que os deuses deram asa àqueles homens, porque na visão humana deles era impossível escalar aquela montanha. Então, aqui é uma fortaleza, é um lugar difícil. E para Israel vencer os seus irmãos, os benjamitas, Deus vai dar a estratégia. Eles vão cercar esse lugar e só assim eles vão começar a vencer, tirando os homens para fora da cidade. E ainda vão ter uma baixa. Isso aí nós vamos ver em Juízes capítulo 20. Ainda vão ter uma pequena baixa. E só venceram porque Deus entrou nessa guerra e deu a eles vitória. Então eu estou pontuando essas situações para ilustrar para você o lugar que é Gibeá, que é aquela montanha onde tinha uma guarnição dos filisteus. Aí nós temos aqui, ó, Juízes 20, 33. Então todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e ordenaram a peleja em Baal-Tamar. E a emboscada de Israel saiu do seu lugar da caverna de Gibeá. E aí a emboscada, a estratégia que Deus deu para eles vencerem os seus inimigos. Primeiro fugir, deixaram eles saírem atrás. Ah, vai ser mole como antes. E quando eles olharam, eles viram que era uma emboscada. A cidade já estava pegando fogo. Amados, vamos conhecer também um pouquinho de Jonatas, porque Deus escolheu esse homem para dar essa guerra. E nós vamos concluí-la no capítulo 14. Vamos conhecer um pouquinho de Jonatas. Jonatas, vamos ver a valentia desse homem, o caráter, o temor, a coragem. Coragem não é a ausência do medo, é o domínio do medo. Todos nós temos que ter medo. E, em parte, o medo é benéfico. Imagina se você não tivesse medo. Mergulharia de cabeça em algumas circunstâncias que você se livrou por causa do medo. Então o medo é benéfico. A coragem não é a ausência, é o domínio do medo. E esse homem era esse. Vamos ver no capítulo 14, 5 e 6. E Jonatas disse ao seu escudeiro: vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Ou seja, vamos atrás daqueles ímpios. Todo mundo escondido. E Jonatas e seu escudeiro vão sair. Talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. Esse é o garoto, é o filho do rei Saul. Corajoso, destemido. E pelas mãos dele, Deus vai dar vitória nessa guerra. E ainda no capítulo 14, nós vamos ver essa guerra sendo travada. Eu vou fazer aqui um contraponto, porque eu disse que eu acredito, eu penso que esse ataque de Jonatas, que está no versículo 3, ele vai ser detalhado no capítulo 14. Foi isso que eu disse. Porque Israel depende desse ataque. Mais para baixo a gente vai ver. Porque Israel depende desse ataque. Depende que aconteça esse ataque. Vamos ver aqui, ó. Os filisteus, vendo que Jonatas e seu escudeiro, devem ter começado a zombar. Está lá no capítulo 14. E os ratos estão saindo do buraco. Não é isso que a Bíblia diz, mas a gente conhece o ser humano, porque é isso aqui que eles vão dizer. Versículo 2. Versículo 2. Eles estão dizendo: sobe aqui
sobe aqui que nós vamos dar uma lição em vocês. Eles verem Jonatas e seu escudeiro saindo, e eles, sobe aqui, olha lá, os hebreus estão saindo do buraco, sobe aqui, que nós vamos dar uma lição em vocês. Ou seja, são só dois, não vamos tacar flecha, não, deixa eles vir porque são só dois, a gente vai dar uma lição neles. Gritaram era a estratégia de Jonatas, que o Senhor estaria com eles. Foi justamente o que Jonatas falou para o seu escudeiro. Se eles mandassem-os subir, aí Deus estava entregando o inimigo nas suas mãos. E foi justamente o que aconteceu. E todo Israel, versículo... Então estou contextualizando, não sei se você está entendendo. No capítulo 14, foi o que eu entendi. Jonatas vai atacar essa guarnição. Aqui embaixo vamos ver onde que essa guarnição ficava. Aí no versículo 4 do 13, que é o nosso texto, e todo Israel viu a notícia de que Saul tinha atacado o destacamento dos filisteus e atraindo o ódio dos filisteus sobre Israel. Então os homens foram convocados para se unirem a Saul em Gilgal. Aí atacou o destacamento, agora Saul toca a trombeta, convoca os homens para essa guerra. Amados, esse ataque seria necessário. Porque você imagina aí derrubar um satélite. Era uma guarnição, um destacamento, que ficava lá em cima, olhando todos os passos de Israel. Um destacamento filisteu, muitos homens, olhando e dando... não tinha telefone para telefonar. Os hebreus se levantaram, os hebreus se juntaram. Os hebreus não tinha telefone, mas eles tinham as formas de darem sinal, de sinalizar qualquer gesto, qualquer movimento dos hebreus. Eles tinham a forma de sinalizar para os filisteus. Então, Jonatas atacou, derrubou o satélite. Vamos ser assim bem irônico. Eles não têm mais como ver os passos de Israel. Capítulo 14, versículo 11, é onde eles dizem: os hebreus estão saindo do buraco. Então Jonatas vai atacar, ele vai subir uma montanha, um despenhadeiro, um lugar difícil. Aí vai subir igual um gato. E a Bíblia diz que ele mata ali uns 20 homens. Os que ele não matou, ou melhor, ele vem derrubando os homens e o seu escudeiro enfiando a espada. E aí vai liberar, tirar aquele satélite dali. Então agora Israel Saul está convocando os homens para a guerra. E o famoso versículo 8. A guerra não pode começar. O rei dos filisteus juntou o seu exército. Saul juntou os seus homens. É claro que ele escolheu aqueles 3.000, 1.000 com Jonatas, 2.000 com ele. Tocou a trombeta. Deve ter vindo muitos soldados para a guerra. Mas eles vão se dispersando de acordo com o medo com que eles ouvem. O exército inimigo, como areia, poderio bélico de armamentos, cavalos. E os soldados ficam com medo, vão se entrincheirar nos buracos, nas cavernas. E Saul teria que esperar Samuel por 7 dias. Vamos ver onde é que está essa ordem. Para ver essa ordem do Senhor, dada a Saul através de Samuel, está no capítulo 10, versículo 8. Vá na minha frente até Gilgal, depois eu irei também, para oferecer holocausto e sacrifício de comunhão. Mas você deve esperar 7 dias, até que eu chegue e lhe diga o que fazer. Então essa ordem você tem que voltar lá no capítulo 10, no versículo 8. Está entendendo por que eu estou contextualizando? Porque fica difícil entender sem contextualizar. Então essa ordem está no capítulo 10, no versículo 8. Vá e me espera por 7 dias. Aí o Senhor vai te dizer o que fazer. Versículo 9 e 10. Saul vai ver que os soldados estão se dispersando, indo embora, e oferece o sacrifício. Samuel chega no 7º dia. Talvez se ele tivesse esperado 1 hora ou 2 horinhas, não teria passado dele o reino. Mas, como ele não espera, ele se precipita. E é aqui que muitos pregadores
É tipo Maria vai com as outras. Eu tinha essa mania também, mas eu estou deixando, a partir de que nós vamos estudando a Bíblia, você não vai achar nenhuma referência bíblica, assim, para você afirmar, não tem um ponto que esclarece que Samuel era sacerdote. Não tem. Eu não vou entrar em detalhes nesse debate, mas segundo o apóstolo Paulo, o único que rompeu a ordem sacerdotal foi Jesus Cristo. O único. 1 Crônicas 6, se não me falha a memória, está lá. A linhagem sacerdotal e a linhagem dos levitas. Samuel e seus filhos estão na linhagem dos levitas. Quando Saul assume o trono, vai estar lá carregando a estola sacerdotal um neto de Eli. Filho do neto de Eli, se não me falha a memória. Eu esqueço agora o texto. Não achamos uma base. Mas só achamos essa, que ele foi criado e tinha no seu corpo um instrumento que era usado pelo sacerdote. E também pelos levitas, uma roupagem. Então não dá pra gente afirmar, mas foi criado por Eli, quando era garoto foi criado. Se foi criado, estava errado. A linhagem sacerdotal, segundo a lei, era a descendência de Arão. E não cortou de Arão para Samuel, não cortou. Lá na frente nós vamos ver se cumprindo, lá em Salomão, a profecia, que Deus disse que daria fim à descendência de Eli. E nós vamos ver lá o último descendente de Eli, que era um sacerdote, e carregou a estola sacerdotal na época de Davi. Por isso, é o tal do Abiatar, se não me falha a memória. Por isso Salomão disse, eu não vou te matar, porque você serviu bem ao meu pai, mas isolou ele, jogou para o exílio. Aí está escrito, e ali se cumpriu aquela profecia daquele profeta, que profetizou para Eli. Mas pastor, Saul tinha que esperar Samuel porque ele era o sacerdote. E o sacerdote que tinha que oferecer não era porque ele era o sacerdote. Lembra que o pai de Samuel oferecia sacrifício? Então a tribo de Levi é tipo hoje, um membro qualquer pegar na ceia. Não, é o diácono. Naquela época as coisas sagradas eram com a tribo de Levi. E falar em oferecer sacrifício em campo aberto, posteriormente Saul vai oferecer, Jacó ofereceu, Abraão ofereceu, Gideão ofereceu. Teve um rei que morreu leproso, ficou leproso porque ofereceu sacrifício. Mas isso foi dentro do tabernáculo. Fora do tabernáculo vamos ver vários reis, vários homens levantando o altar e oferecendo sacrifício. Então por que Samuel que tinha que oferecer o sacrifício? Porque ele era da tribo de Levi. Era uma competência dos levitas, da tribo de Levi. Além disso, ele é profeta. Então eu não vejo base bíblica para afirmar que Samuel era sacerdote. E também não posso afirmar o contrário. Então onde a Bíblia não tem voz, não dá voz, o homem se cala. Afirmar literalmente que Samuel foi sacerdote, era sacerdote, por isso que Saul perdeu o reino. Não. O pai de Samuel oferecia sacrifícios. Lembra? No capítulo 1. Lembrou? Então vamos ter cuidado aí em fazer essas afirmações. Então do versículo 9 e 10, se ele tivesse esperado uma meia horinha, talvez 1 hora, 2 horinhas, Samuel teria chegado e, segundo Samuel, seu reino seria confirmado. Alguns falam de ansiedade. Saul tinha ansiedade. Ansiedade é um pretexto ou é um derivado de incredulidade. Rimou? É isso. É incredulidade, não é ansiedade. Eu vou ilustrar isso para você lá, o profeta Eliseu e o seu moço Geazi. Desesperado, ansioso, o que vamos fazer agora? E o profeta, crendo, vendo o exército do Senhor, abre, Senhor, os olhos desse moço. Então ali o problema de Saul é incredulidade, não é ansiedade. Muita gente hoje estão colocando a ansiedade como doença. Na verdade não é doença, é incredulidade. As pessoas não creem no Senhor. E é pecado.
Porque Jesus disse, não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, ansiedade é pecado. Não andeis ansiosos. Não, incredulidade, falta de comunhão com Deus, falta de espiritualidade, tudo isso envolve a tal de ansiedade. Saul, a justificativa nossa está na ponta da língua. Tem uma mensagem nossa que nós falamos sobre Jó. Dá uma olhadinha lá no nosso canal, o perigo de auto-justificar-se. Procura aí, canal do pastor Stanek, que é esse. E o tema da mensagem é o perigo de auto-justificar-se. Nós colocamos como base o livro de Jó, capítulo 29. É claro que temos outras referências. O que Saul tinha que fazer nesse momento em que Samuel chega para repreendê-lo? Abaixar a cabeça. Abaixar a cabeça. Mas Saul não abaixa a cabeça. Eu fiz isso por causa disso. Ele estava pensando, certamente, status, popularidade. Nós vamos ver isso aí mais para frente. Saul dando ouvido ao povo. Não é medo de ficar sozinho, é medo de perder a popularidade, os seus status. E nós temos esse erro aí de termos na ponta da nossa língua a justificativa. Fiz isso por causa disso. Nós temos, todos nós temos. Ninguém colocou uma faca no pescoço de Saul, não. Não. Há medo de perder a popularidade, de perder a sua fama, sua moral com o exército. Aí acontece conosco. Às vezes somos passivos ao pecado, com medo de perder uma suposta amizade, porque se está nos levando ao pecado, não é amizade. A Bíblia diz que a amizade com o ímpio, com o mundo, nos constitui inimigo de Deus. Pastor passivo com o pecado da ovelha, com medo de perdê-la. E é isso. Então Saul vai pecar. Ele vai fazer algo que não é o seu ofício. Temos as mensagens falando também sobre os limites. Não podemos sair dos nossos limites, das nossas atribuições. Colocar a mão na cumbuca, como dizia meu pai. Temos que vigiar. Cuidado. Olha só o que aconteceu com o Senhor Jesus. Um discurso. Está em João 6, 64 a 68. Jesus num discurso, um duro discurso. Os seguidores, supostos seguidores, vão tudo embora. Tudo embora. E Jesus vai mudar o discurso? Será que ele vai mudar o discurso? Vem cá, gente, eu estava brincando. Eu não estava falando sério. Ele vai mudar o discurso? Não. Ele vai virar para os seus discípulos e vai dizer... E voltando atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Vocês querem ir também? Amados, medo de ficar sozinho? Sozinho você está sem Deus. Sozinho eu estou sem Deus. A minha filha ontem disse para mim, pai, o senhor tem que ouvir uma palestra que eu ouvi. E era um público muito grande, pai. Muita gente no plenário. E que palestra sensacional. Eu falei, eu não quero ouvir. Certamente é sensacionalismo. É. Palavras persuasivas, poder da persuasão. O evangelho é o homem guerrear contra si, negar-se a si mesmo, para ter Jesus. Para estar com Jesus, para viver com Ele, para ser dele. Eu falei, eu não quero ouvir essa palestra. Certamente tem massagem de ego. Quando tiver pouquinha gente, uma meia dúzia, aí você me fala que eu vou assistir. Não estou sendo radical, claro que eu ouço grandes homens de Deus que são famosos. Tem milhares de pessoas que assistem as mensagens. São grandes homens de Deus, milhares de visualizações nas suas mensagens. Muita gente que ama o Senhor estão lá assistindo. Então, não estou sendo radical, mas é a realidade. Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Então, quando Jesus andava, tinha uma minoria seguindo a Jesus. E a maioria estava seguindo a multidão. Curiosos, aproveitadores. Você está nessa?
Seguir a Jesus é renúncia. É o que ninguém quer. Ah, eu estou indo porque todo mundo está indo pro buraco. Porque para seguir a Jesus, o caminho é estreito, a porta é apertada. São poucos. Não tem multidão. Então, se Saul teme a Deus, ele não olharia para o exército. Como Gideão não olhou, e outros homens, ele não olharia para o exército. Ele olharia para Deus. Como citamos aqui. O profeta Eliseu. Tranquilo, sereno. Um exército inimigo contra dois. E ele tranquilo. Versículo... Então Saul perdeu a sucessão, ou seja, seu filho, seu neto, vamos dizer que seu filho morra, o outro filho assumiria a sucessão, a dinastia. Saul perdeu. E Deus deu para outra família, para outro homem, que nós já sabemos quem é. Versículo 15. Então Saul partiu de Gilgal, depois desse reboliço de guerra. Saul partiu de Gilgal e foi a Gibeá de Benjamim, lá onde tem aquela torre que estava lá a guarnição dos filisteus. Saul vai para lá. Não sei se é lá em cima. Então Samuel. Então Samuel partiu de Gilgal e foi a Gibeá de Benjamim. E Saul contou os soldados que estavam com ele, e eram cerca de 600 homens que estavam com Saul. Samuel vai sair de perto de Saul, a dar a mensagem, e vai sair de perto. E, pelo que se entende aqui, ele vai ficar lá naquele lugar alto, orando para Deus dar vitória nessa guerra. Versículo 16 ao 18. Vamos ter aí o destacamento de Saul e Jonatas, indo para um lugar estratégico para a guerra. E também o destacamento dos filisteus. O destacamento dos filisteus. Eles vão se destacar em 3 bandos, justamente para essa guerra. Versículo 19 ao 23, que é o finalzinho, versículo 23. Aí vai se tratar o que nós já falamos lá, para contextualizar a situação de Israel. Naquela época, não havia nem mesmo um único ferreiro em todo Israel, pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. Assim, eles tinham de ir aos filisteus para afiar os seus arados, enxadas, machados e foices. O preço para afiar rastelos e enxadas era 8 gramas de prata, bem alto, bem caro, e 4 gramas de prata para afiar tridente, uma ferramenta de puxar mato, tridente, machados e pontas de agulha, de aguilhadas. E eles deviam afiar bem mal. Jonatas, aí aqui está o texto que nós citamos lá. Por isso, no dia da batalha, que é no capítulo 14, no dia da batalha, nenhum soldado de Saul, por isso que eu estou contextualizando com o capítulo 14, porque aqui vai, no dia da batalha, nenhum soldado de Saul e Jonatas tinha espada ou lança nas mãos, exceto o próprio Saul e seu filho Jonatas. Aí aqui, no finalzinho aqui, aconteceu que um destacamento filisteu foi para o desfiladeiro de Mequimás. Versículo 14, 4, contextualizando. E em cada lado do desfiladeiro que Jonatas pretendia atravessar para chegar ao destacamento dos filisteus, havia um penhasco íngreme. Um se chamava Bozés e o outro Sené. E assim nós fechamos a exposição bíblica do capítulo 13, contextualizando com o capítulo 14, entendendo eu, que se trata da mesma guerra e do mesmo assunto. Não sei se esses textos estão em ordem cronológica, mas foi o que eu entendi. Se você entendeu diferente, amém. É até bom eu entender assim, porque você pode, qual a expressão que eu vou usar aqui? Pode estudar, vai te fazer estudar bastante para chegar a um consenso, para me ensinar. Talvez você vai estudar bastante para me ensinar. Não sei se você vai entender diferente, mas se entender,
espero que respeite a minha forma de ver o texto. Isso aqui é eu, pastor Josias Stanek da Silva, e é o meu entendimento. Amém? Deus abençoe, meu abraço, até o próximo capítulo. E não se esqueça de se inscrever, compartilhar e dar o seu joinha.